Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos! Quero saber se já tem ninja aí na área. Se já tiver ninja aí, manda hashtag ninja. E se tem alguém aqui que tá assistindo live pela primeira vez aqui nesse perfil, manda hashtag novato aí pra eu saber que tem novato na área também. Beleza? Então, galera, hoje eu vou estar respondendo as perguntinhas que vocês deixaram lá na caixinha sobre cidadania italiana, né? Espero que esteja tudo bem com vocês. Semana passada não teve aula ninja, né? Porque eu tava cansada depois de fazer a semana lá da gincana. Mas agora a gente retoma tudo ao normal, beleza? Dai, maravilhosa, obrigada por ser sempre tão atenciosa. Eu que agradeço pela presença de vocês aqui. Bom, bora lá, né? Começar. Hoje no final vou estar falando a novidade que eu falei pra vocês que eu ia estar falando no dia 26 de maio. A novata aí na área, seja muito bem-vinda, espero que você goste aí da nossa aula ninja. Começar aqui com as perguntinhas. Eu vou ler as perguntinhas da caixinha, mas quem tiver pergunta pode ir colocando aí também que eu vou responder, beleza, galera? Deixa eu acertar aqui meu celular. Isso. Existe algum site que encontra onde meu bisavô italiano nasceu? Tem o nome completo. Então, existem sim alguns sites de pesquisa, como Family Search, MyHeritage, Antenati Italiano, só que apenas com o nome do italiano vai ser muito difícil você conseguir encontrar. Por quê? Você tem que ter o nome do italiano e o nome, pelo menos, do pai ou da mãe. Porque, por exemplo, se você tem um bisavô que se chama João, tem 1 milhão de João na Itália, né? Então você pode procurar pelo João nesses sites que vai aparecer um monte, você não tem como saber qual deles é o seu italiano, o italiano da sua família. Beleza? Mas existem sim os sites, você tendo o nome do pai ou da mãe, ou o nome dos dois e o nome do italiano, já facilita aí para começar essa pesquisa. Vamos à próxima. Olá, todos os primos fizeram a cidadania. Existe alguma chance de eu não conseguir? A avó cortou um pedacinho, não aparece para mim o final. Mas o que acontece? Se a avó for a mesma, né, a mesma italiana que for a avó dos primos ou uma irmã, tem grandes chances de que sim, já que seus primos conseguiram, você pode conseguir também. Porque se é o mesmo italiano, não tem por que você não conseguir, porque provavelmente já verificaram se tinha alguma causa de impedimento e, e aí tem que ver a questão da naturalização, né? Se a sua avó não tivesse naturalizado brasileira, consegue sim. Quem eu vi que tem novato aqui na área, né? Que talvez não saiba, eu tenho conteúdo aqui ensinando como você verifica isso, se o seu ascendente italiano se naturalizou brasileiro ou não, beleza? Aí dá uma pesquisadinha aqui no feed que consegue estar encontrando essa informação. O avô é o parentesco. Entendi. É o mesmo avô, o italiano de vocês, né? Então, com certeza consegue sim, tá? Tendo o mesmo italiano, os primos, é super possível conseguir. E ainda te digo mais, eu fiz um post acho que hoje, né, falando sobre a utilização da pasta. É possível você verificar com o Comune que eles fizeram, se eles fizeram aqui na Itália, né, a possibilidade de estar usando a pasta, porque aí você só acrescentaria a sua documentação. Só que se eles fizeram via consulado, aí para você conseguir utilizar essa pasta, tem que estar fazendo no consulado também, né? Mas, ó, tendo o mesmo italiano, com certeza você consegue sim. Beleza? Vamos na próxima. Próxima perguntinha. Dai, qual a diferença entre busca e pesquisa? Então, a galera costuma confundir muito isso, né? Isso aí, é um monte de ninja na área, muito bom, top. Então, o que acontece? A pesquisa é essa fase inicial, igual eu falei antes, que você só tem
o nome do italiano e o nome dos pais e não faz ideia de onde ele nasceu. Então você vai fazer uma pesquisa para conseguir encontrar o local de nascimento. Essa é a pesquisa. A busca, você já sabe exatamente onde o italiano nasceu e você já sabe o nome dos pais dele, né? E tudo certinho. Então, ou você vai entrar em contato com o Comune, ou você vai contratar alguém para ir diretamente naquele Comune, naquela igreja, pegar o documento para você e enviar para você no Brasil. É basicamente essa a diferença entre a busca e a pesquisa. Em um, você não faz ideia de onde o italiano nasceu. No outro, que é a busca, você já sabe onde ele nasceu, a pessoa só vai lá e pega o documento e envia para você. Eu sei que a galera costuma fazer muita confusão com esses dois termos, né? Só que eles têm essa pequena diferençazinha. E isso é importante principalmente se você for contratar alguém, né? Porque aí você vai contratar uma pessoa, por exemplo, para fazer uma busca, só que você não sabe nada ainda do italiano. Então você não está contratando para uma busca, você vai contratar para uma pesquisa. Vamos ver. Próxima perguntinha. O que fazer quando não achar uma certidão de casamento? Então, o que acontece? A certidão de casamento é um documento muito importante no processo de cidadania, por quê? Porque na K28, que é a circular que regula o processo de cidadania, é um dos documentos que está lá descritos que são exigidos, né? Então, em qualquer comune que você chegar, eles vão exigir. E aí, se você não está achando a certidão de casamento, tem algumas coisas que você pode ver. Primeiro, tentar certificar de que essa pessoa foi realmente casada, porque às vezes acontece da pessoa não ter sido casada. Então, se a pessoa não casou, não tem por que apresentar a certidão de nascimento. Só que aí também não pode querer dar uma despertinho, né? Falar, não tô achando a certidão, vou falar que não casou e pronto. Não basta isso. Não pode estar constando em nenhum outro documento que a pessoa casou. Porque se estiver constando, você vai ter que apresentar esse documento para o oficial do Comune. Porque o oficial vai achar muito estranho, né? Você chegar lá sem a certidão de casamento e ter um documento falando que a pessoa foi casada. E aí também tem uma coisa que pode estar acontecendo que é, às vezes você está procurando a certidão de casamento num cartório e a pessoa casou numa época que o registro civil não era obrigatório ainda. Então ela casou só na igreja. E aí essa certidão de casamento religiosa, se foi feita antes da obrigatoriedade do registro civil, os comunes aceitam ela, tá? Agora, se foi feita depois, aí você vai pegar ela para tentar encontrar informações sobre em qual cartório possivelmente se casaram, né? E às vezes as pessoas costumam, como posso dizer, não é desvalorizar, é ignorar o conteúdo das certidões. As certidões que vocês têm são fontes de informações, né? Por mais que você vai acabar gastando um dinheirinho, o ideal é você emitir sempre em inteiro teor, porque ali você vai conseguir tirar o maior número de informações possíveis. E às vezes, em uma certidão em inteiro teor, você consegue achar ali onde a pessoa casou. Beleza? Existe algum prazo legal para o Comune finalizar a transcrição das certidões? Sim, existe. Quem é aluno da Ninja sabe muito bem desse prazo, e esse prazo é de 30 dias. Só que é 30 dias contados a partir de quando o consulado responde a não renúncia, né? Que é a NR. E aí o que acontece? Seu processo de cidadania está lá rolando, o oficial foi e pediu a não renúncia para o consulado. O consulado tem até 90 dias para poder estar respondendo essa não renúncia. Para quem não sabe o que é não renúncia, gente, é um documento que o oficial do Comune pede para o consulado brasileiro de onde você morou, né? Para poder informar se alguma pessoa da sua família renunciou à cidadania italiana. Normalmente no Brasil não existe essa prática de se pedir renúncia de cidadania, nunca existiu. E é só para cumprir uma formalidade, o consulado vai e manda um e-mailzinho para o Comune falando, não, ninguém renunciou à cidadania.
E aí, quando o consulado responde esse e-mail, é que começa a contar os 30 dias que o oficial tem para poder estar fazendo a transcrição da documentação. Por isso que eu costumo brincar com as meninas, né, que depois da NR, para você emitir sua documentação é um pulo, porque o oficial tem 30 dias e às vezes faz isso em menos tempo, né? Só se for um oficial cri-cri que vai acabar demorando. Mas eu falo, aluna ninja tem a técnica de contato ninja, então já tá com o oficial gente boa e aí não corre esse risco, né? Quem me acompanha aqui mais tempo viu que eu fiz uma live com uma das minhas alunas, a Thaís, que a oficial ela mandou a mensagem para ela falando: Thaís, terminei de transcrever suas certidões para te dar de presente de Natal, suas certidões transcritas. Então foi menos de 30 dias e a oficial foi muito gente boa, né? Porque senão ela ia ter que esperar todo o feriado que tem de Natal aqui na Itália, porque começa mais ou menos 21 de dezembro, o pessoal começa a emendar aí as festas, e vai até 7 de janeiro, né? Porque a última festa aqui dessa época de comemoração de Natal é a Befana, que é no dia 6 de janeiro. Então ela iria ter que esperar esse tempo todo, e aí a oficial foi muito gente boa e transcreveu para ela antes de terminar o prazo, e ela ganhou a cidadania de presente de Natal. Mas enfim, vamos lá para a próxima. Cidadania pelo consulado, por via judicial, você também tem mentoria? Então, não tenho mentoria para via judicial. O máximo que eu consigo fazer é um atendimento, caso você queira saber como funciona aquele consulado, né, que você vai requerer a cidadania, e te explicar como funciona. Mas normalmente, para a cidadania judicial, eu indico as meninas do Stasione Itália. A Cris e a Aline são muito gente boa. Todo mundo que eu indiquei aqui para elas super curtiu e agora em junho elas vão estar com promoção. Então, se a sua via é judicial ou você vai entrar com ação judicial contra a fila do consulado, corre lá no Insta delas e manda um oi e fala: Ah, a Dai me indicou aqui. Beleza? Qual a melhor época de ir fazer a cidadania? Então, Vanderleia, vou te dizer qual é a pior época de vir, tá? Que são menos meses, então fica mais tranquilo de você gravar. As piores épocas de você estar vindo são junho, julho, agosto. E iniciozinho de setembro já dá pra vir, mas junho, julho e agosto são ruins por quê? Porque são os meses que começam as férias aqui, né? Porque o ano letivo ele tá terminando agora, no início de junho. Do meu filho vai acabar semana que vem, dia 4. E aí, quando acaba esse ano letivo, dia 21 vai começar o verão, 21 agora de junho. Então, o povo aqui, eles piram quando começa o verão, quando começa a fazer muito calor, e eles querem viajar, querem ir pra praia, querem ir pro mar. Então, junho, julho e agosto são terríveis por causa disso, porque você vai chegar num comune e vai pegar o pessoal revezando para tirar essas férias, entendeu? Porque a galera que tem filho quer tirar um pouco de férias para curtir, porque as crianças vão estar esses 3 meses em casa. E aí, agosto é ainda pior, porque tem o feriado de Feragosto, e aí normalmente as empresas que costumam dar férias para os funcionários, né? Eles costumam dar de 15 em 15 dias, de 10 em 10 dias, e aí pega esse feriado do Feragosto para colocar geral para poder sair de férias, ou revezando também. Aí no comune acontece a mesma coisa. Você vem nessa época, você corre risco de chegar aqui e pegar órgão público com pouca gente, pegar os lugares fechados, não conseguir fazer foto, não conseguir tirar xerox. Então é um caos. Eu não aconselho minhas alunas de jeito nenhum nesses meses, entendeu? Eu falo, vai servir para perder tempo. Tempo que você poderia estar esperando seu processo começar e terminar, você vai estar esperando a galera voltar das férias, entendeu? Então você já anota aí. Junho, julho e agosto, nada de vir pra Itália fazer cidadania, hein, gente? Nesse momento de pandemia, você indicaria via judicial ou acredita ser melhor esperar para tirar aí na Itália? Então, Jennifer, eu acho que acaba sendo muito subjetivo, entendeu? Você tem
a disponibilidade de esperar 2 anos no Brasil, porque é mais ou menos o prazo do processo judicial, tá? Para estar correndo. Você tem essa disponibilidade de estar esperando os 2 anos para o processo sair. Não é uma prioridade para você vir para a Itália agora, então achando que vale a pena o judicial, porque querendo ou não, tanto o judicial quanto vir para a Itália, eles têm suas vantagens e as desvantagens, né? Então, por isso que é muito subjetivo. Agora, nesse momento de pandemia, eu falo assim, a gente não tem como falar com 100% de certeza de nada, ainda mais tratando de Itália, né, que é o país que depende. Mas pelo que eu tenho visto, as coisas estão começando a caminhar para uma melhora e para a Itália começar a abrir. Todo dia eles estão falando na televisão desse passe verde aí, para a galera que já vacinou, já está aberto para a galera aqui da Europa entrar, que já pode vir. E do meu ponto de vista, logo logo eles vão estar abrindo para o Brasil também. Apesar de que a gente sabe meio que o caos que tá aí, né? De a galera sem conseguir fazer vacina e tudo mais. Só que eu falo assim, se você não quer ficar esperando 2 anos, talvez você está em uma situação que já estava com tudo pronto para vir e teve que parar por causa da pandemia, então vale a pena você vir, esperar, né? E vir, porque sua cidadania vai sair muito mais rápido, no máximo 6 meses. Agora, se você está com tempo, você não quer gastar dinheiro com aluguel, não quer correr o risco de chegar em junho e pegar tudo fechado de novo, aí vale a pena você ir para uma via judicial, tá? Infelizmente é muito subjetivo, né? Eu não tenho como falar, mas é basicamente isso. Você pesar, né? Colocar na balança o que é melhor. Esperar as fronteiras abrir ou esperar os 2 anos do processo? Ai, gente, deixa eu ver aqui. Muito arriscado ir a família toda direto? Então, eu tô igual a Itália, né? Depende. A família toda tem direito a requerer a cidadania italiana? Você acha que vindo sem o resto da família, vindo sozinho, você vai conseguir ficar aqui, fazer o processo e aguentar uma das coisas que é a pior parte do processo, no meu ponto de vista, que é o psicológico? Porque uma das minhas alunas, ela veio com o marido não tinha direito à cidadania, né? Só ela. Só que ela falou, Dai, eu não dou conta de ficar o tempo do processo sozinha. Eu sei que se eu for sozinha, eu vou chegar lá e vou desistir. Então, mesmo sabendo que ele só poderia ficar aqui 90 dias, ela optou por vir junto com ele. E aí a gente fez o quê? A gente traçou um plano de, se o processo durar mais de 90 dias, o que vocês vão fazer? E aí eles se planejaram para isso, entendeu? Vir a família toda é a mesma coisa. Vocês têm que pesar. Vou aguentar o psicológico? Vou ter dinheiro para bancar a família toda durante todo o período do processo? Se alguém não tem o visto, passar de 90 dias, o que eu vou poder estar fazendo para essas pessoas não ficarem ilegais na Itália? Então tem que colocar na balança essas coisas. E aí você vai saber se vale a pena ou não vir a família toda, tá? Ai, gente, tô subindo aqui, o bicho não tá colaborando comigo. Não pega mal mandar e-mail pro Comune perguntando sobre o tempo do processo? A Van. Então, Van, não pega mal. Só que você tem que saber como mandar esse e-mail e como perguntar. E é isso que eu ensino no meu curso. E é a técnica ninja de contato, porque minhas alunas fazem basicamente isso. Mandam um e-mail e perguntam também, dentre todas as outras coisas que elas perguntam, o prazo do processo naquele Comune. Só que você tem que saber perguntar e saber para onde você vai enviar o e-mail, né? O lugar certo. E aí eu vou aproveitar aqui sua pergunta e vou falar uma coisa. Não significa que porque você perguntou qual é o prazo do Comune, que ele vai te responder, né? Que demora 1 mês, 2 meses. Na maioria das vezes eles respondem que eles não têm como te falar o prazo do processo porque é uma coisa muito individual. E realmente é uma coisa muito individual. O que eu ajudo minhas alunas a analisarem
é o tipo de resposta que eles dão e como eles respondem, para poder avaliar se aquele é um comune bom ou não, para elas estarem indo fazer o processo de cidadania, tá? E eu te falo por quê, que é bem subjetivo essa questão do prazo do processo. Eu expliquei um pouquinho sobre o prazo da NR e da análise de documentos, mas o que acontece? Você chega na Itália e aí você vai fazer sua residência. Você pediu ali para o vigílio confirmar sua residência, depois que ele passa na sua casa, ele tem um prazo de 45 dias para estar confirmando ou não a sua residência. Então já aí 1 mês e um pouquinho que você tem que esperar. Que o oficial do comune não tem como controlar, porque nesse caso seu processo nem começou ainda. O seu processo só vai começar depois que o vigílio confirma sua residência, e aí você vai no comune entregar sua documentação. É a partir dessa hora que você entrega a documentação que começa a contar o prazo do processo, que é um prazo de no máximo 6 meses, que é o que fala a lei, né? Aí você entregou lá, o oficial do comune tem 30 dias para poder analisar a documentação que você entregou. Só aí já está indo 2 meses. Depois que ele analisou, viu que estava tudo certinho, aí vai pedir um e-mail para o consulado, que como eu falei antes, o consulado tem 90 dias para estar respondendo esse e-mail. Só aí já passou mais 1 milhão de meses. E aí você entende que esse prazo que o consulado tem, o oficial do comune não tem como controlar, entendeu? Então, normalmente os comunes que respondem, ou eles falam uma média do tempo que as pessoas que fizeram o processo lá, o tempo que durou, ou eles falam 180 dias da lei, entendeu? E aí você tem que saber analisar. Se virar aluna ninja, eu te ensino como analisar isso. Beleza? Deixa eu ver. Mas o judicial só pode ser por via materna? Não, não pode ser só por via materna. O judicial, ele é obrigatoriamente pela via materna, mas também pode ser contra a fila dos consulados, tá? Por exemplo, um consulado como o de São Paulo, que a fila está em mais de 10 anos, ao invés de você entrar na fila e ficar esperando os 10 anos para pedir a sua cidadania, você entra na fila e entra com uma ação judicial falando, olha, o prazo que a lei fala é que eu tenho que esperar no máximo 2 anos para poder minha cidadania sair, e a fila aqui do consulado está em 10, então eu vou esperar muito mais que isso. Aí você pode entrar com essa ação aqui no Tribunal de Roma para poder obrigar o consulado a cumprir a lei, entendeu? E aí esse processo demora uma média de 2 anos e meio, dependendo do juiz que cair a ação. Sonho Itália, daí onde pega essa informação? Eu já me perdi, não sei mais qual é a informação. Puder mandar aí depois? Deixa eu ver se tem mais perguntinha aqui. No caso dos trentinos, tem como requerer na via judicial? Não. Porque, não assim, né? Não em partes, tecnicamente não. O que acontece? Quem é descendente de trentino não tem direito a requerer a cidadania italiana. Perdeu esse direito em 2010, que foi quando a Itália fez uma lei e autorizou que os descendentes de trentino pudessem requerer a cidadania. Quem era descendente de trentino que requereu até 2010, beleza, virou italiano. Quem apresentou a documentação até em 2010 ou estava na fila em 2010, beleza, tem o direito de virar italiano. Agora, quem perdeu esse prazo não tem o direito. Tem uma galera que está com uma ação na justiça pedindo para a Itália rever a lei e abrir novamente o prazo. Só que ainda não teve nenhuma sentença positiva, nenhuma sentença favorável. Então, enquanto não sair pelo menos uma sentença favorável, né, não tem como descendente de trentino requerer a cidadania, tá? Entendi, mas aí tem que entrar na fila do consulado, esperar o tempo mínimo e depois entrar com o processo. Então, consulados como o de São Paulo, e eu sei que tem outros que estão com a fila bem grande também, já é basicamente presumido que vai demorar mais de 2 anos, então você não precisa esperar esse tempo do processo. Agora, consulados como Rio de Janeiro e Espírito Santo, que é sistema pré-nota,
que não tem nem como você comprovar que você está na fila, ele é um pouquinho mais complicado, né? De você estar fazendo isso. E depois que você consegue agendar, é mais ou menos o prazo de 2 anos, né? Que demora para sair a cidadania pelo consulado. Então tem que ver direitinho qual é o seu consulado para saber se vale a pena você entrar na fila ou entrar com uma ação judicial, né? Se entrar na via judicial contra a fila e se for negado, pode ir na Itália e recomeçar. Então, se o seu processo for negado na via judicial, dificilmente ele vai passar na via administrativa, tá? Eu particularmente nunca vi nenhum processo ser negado na via judicial, só que é aquilo. Da mesma forma que você prepara a documentação direitinho para fazer na administrativa, você tem que fazer direitinho para fazer no judicial. Contratar um advogado sério para poder estar entrando com a ação e fazer tudo direitinho, gente, porque dificilmente tem que ter uma coisa muito errada no seu processo para essa ação ser negada, né? Daí, em agosto, vai fazer 1 ano que fiz os documentos. Será que a Comune vai aceitar ou vai alegar que venceu? Então, Maitá, só o oficial do Comune que você vai requerer a cidadania pode te responder essa pergunta, entendeu? O ideal é você entrar em contato com eles para verificar qual é o entendimento. Se vai aceitar a documentação com mais de 1 ano por causa da pandemia, se vai aceitar a documentação com prazo contando da apostila diária ou se não vai aceitar. As minhas alunas, eu aconselho não vir com a documentação com mais de 6 meses de emitida, porque é muito arriscado. Por mais que eu ensino elas a entrar em contato e o oficial vai falar que está tudo certinho, eu falo, já apresenta a documentação para o oficial analisar com a data certinha de 6 meses. Não vale a pena arriscar, entendeu? Eu sei que é muito dinheiro para poder emitir tudo de novo, só que é melhor você gastar o dinheiro agora do que deixar para gastar o dinheiro depois que chegar aqui na Itália. E aí, por isso que parece até coisa chata, né? Que eu bato tanto nessa técnica. A técnica ninja de contato é importante exatamente por isso, porque o importante é você entrar em contato com o oficial do Comune que você escolheu. Aí você fala, não escolhi um Comune ainda. Então, escolhe. É uma das primeiras coisas que vocês têm que fazer depois que já encontrou toda a documentação. Escolhe a região, escolhe a província, escolhe o Comune, porque esse contato com o Comune é o que vai determinar o êxito ou não do seu processo de cidadania, né? E aí, quando eu falo êxito ou não, não é de ser indeferido, né? Mas é de pegar um oficial gente boa, de pegar um Comune que vai ter uma duração razoável, o processo, né? Que você vai conseguir lidar bem com as pessoas, porque tudo isso você consegue observar nas respostas dos e-mails que você envia. Até as documentações italianas. Sim, Mariana, até as italianas. Porque o que acontece? A lei italiana fala que a certidão de nascimento italiana não tem validade. Só que cabeça de oficial de Comune é terra que ninguém passeia. Se o oficial de Comune falar não aceita porque está vencida, você vai fazer o quê? Você vai ter que emitir de novo, né? E aí é o que eu tô falando. Entre em contato antes, que aí você não corre o risco de chegar aqui e o oficial falar, não aceito que tá vencido. E aí, menos mal que você vai estar na Itália, se for certidão italiana, que vai ser só você ir lá e pedir outra. Mas e o tempo que você vai perder, né? Ei, boa noite, Li, seja bem-vinda. E eu falo assim, quando meu marido veio requerer a cidadania dele, eu vim com a documentação impecável. E eu falei, o processo dele vai durar 3 meses porque a documentação tá perfeita. Eu retifiquei tudo que tinha para retificar, vim com as documentações com as validades certinha. E aí quando chegou aqui, a certidão dele era certidão de batismo. O que o oficial do Comune falou? Eu não aceito certidão de batismo porque nessa data ela falou que não aceitava porque naquela época o Comune dela já emitia a certidão de registro civil.
Só que ela ainda foi muito gente boa. Ela falou, mas não precisa se preocupar, que eu mesma entro em contato com outro comune e peço a certidão. Ela falou, beleza, né? Sabe o que o outro comune fez? O comune que o trisavô dele nasceu? Virou para o oficial e falou, eu tenho 60 dias para poder te enviar essa certidão negativa aí de que eu não emitia certidão de nascimento nessa época. Ou seja, o processo do meu marido durou 4 meses, sendo que dos 4 meses, 2 a gente ficou esperando essa negativa aí do outro comune, entendeu? E isso, eu fazendo tudo isso que eu falo pra vocês, entrei em contato com o oficial, vim com a documentação impecável, mas são coisas que não tem como a gente prever. E eu falo, quando você vai lidar com o oficial de comune aqui, é melhor vir preparado e com tudo impecável. Deixa eu ver aqui. Oi, Dai, já escolhi o comune, mas minha documentação ainda vai demorar 3 meses para ficar pronta e ir para a Itália. Achas que nesse meio tempo já devo falar com o comune? Com certeza, já deve falar. Pelo menos o primeiro contato, entendeu? Porque você já escolheu o primeiro contato para você saber se aquele comune pelo menos sabe fazer o processo de cidadania, você já tem que ter feito nesse tempo aí. E o resto, depois que traduzir. Depois que traduzir, manda tudo pro comune analisar. O comune que eu pedi a certidão de casamento do antenato está demorando mais de 6 meses para emitir. Esses são os comunes que eu mais detesto, porque isso aí é um raio de uma lei que eles não sei de onde que eles tiraram, que eles falam que eles têm 6 meses para emitir a certidão. E aí você vai fazer o quê? Você pode ligar, xingar, e aí é pior que eles podem demorar mais tempo ainda para poder fazerem isso para você. Comigo aconteceu um comune de Modena. A oficial falou, tenho 6 meses para emitir. Enquanto não deu 6 meses, a infeliz não enviou o documento para mim. Mas infelizmente tem que esperar, não tem muito o que fazer. Ai. Dai, será que tem algum problema a documentação ser de São Paulo e ser apostilada em Santa Catarina? Então, problema não tem. O que você tem que vir ciente é que pode ser que o oficial do seu comune peça a NR tanto para São Paulo quanto para Santa Catarina. Só que eu, na minha humilde opinião, falei isso acho que essa semana com uma das minhas alunas, que o preço que tá a apostila em São Paulo e no caso seu aí, a apostila em Santa Catarina, vale a pena você esperar alguns dias ou meses a mais e economizar essa grana. No caso da minha aluna, ela mora em São Paulo e ela quer apostilar em Brasília. Dica aí para vocês, que é um dos cartórios, o cartório JK de Brasília, que tá com o preço de apostila mais em conta. E aí eu falei com ela, na minha opinião é isso, se você achar que é isso também, se apostila no outro e economiza essa grana. E gente, acho que tava 35, 36 reais a apostila em Brasília e quase 100 em São Paulo. Você imagina, 70 reais em 30, 40 documentos é muito dinheiro. Então, eu falo sempre com minhas alunas, vem preparada para o processo durar 6 meses. Se durar menos, você está no lucro. Porque aí se você vem preparada e um consulado da vida demora para responder, você não fica na paranoia, desesperada, porque o processo não acabou ainda, entendeu? E aí, você já vem preparado com dinheiro para poder ficar esse tempo. Você não fica desesperada por tentar economizar dinheiro e apostilar num lugar que é mais barato. Que é muito dinheiro para se economizar, gente. Opa! Nós vamos entrar no mesmo comune que meu cunhado e minha cunhada já fizeram. Aí facilita. Ah, com certeza. Mas eu falo, mesmo que vocês vão fazer isso, entra em contato com o comune, tá, gente? Porque eu falo assim, é bem óbvio que provavelmente vai dar tudo certo. Mas na dúvida, entre em contato com o comune antes, que aí não tem erro mesmo. Tá? Sim, é muito triste.
E infelizmente a gente tem que esperar, não tem muito o que fazer, né? Quando você foi reconhecer a cidadania, você disse ao comune que veio para a Itália só para isso ou que tinha o objetivo de ficar na Itália? Então, vou falar, quiser aprender isso, entra lá no meu curso, tô gastando. Olha só, você tem que falar que você vai morar na Itália. Por quê? Porque se você não for morar na Itália, você não tem o direito de reconhecer sua cidadania aqui, tá? Então, não fique com medo disso. Porque uma coisa é imigração e outra coisa é o comune. Na imigração, você entra como turista, porque não existe visto para se requerer a cidadania italiana ainda. Mas no comune, você tem que falar que tá vindo para morar. Porque se você falar, tô indo a passeio e vou reconhecer minha cidadania, o oficial do comune vai te responder. Vai reconhecer a sua cidadania no Brasil, porque você tem que reconhecer a sua cidadania no local que você mora, tá? Daí corre o risco do comune falar que aceita a pasta do outro comune e quando chegar lá ele não aceitar, posso usar o e-mail como prova? Não só pode, como deve, tá? O e-mail é algo oficial e é por isso que eu falo sempre com minhas alunas que às vezes é bacana você ligar e conversar com o oficial do comune, mas qualquer coisa que você for pedir, solicitar por e-mail. E-mail é meio de prova. Principalmente aqui que a maioria dos oficiais de comune utilizam o e-mail PEC, que é um e-mail que dá uma segurança maior, né? Então, sempre por e-mail, se um oficial do comune falou uma coisa e quando você chegou aqui ele falou que não, você mostra o e-mail para poder comprovar. Que eu ouvi uma pessoa falando exatamente esse caso aí, que veio e o oficial falou que aceitava, que não precisava da documentação das outras pessoas, porque a mãe tinha sido reconhecida, então ia fazer a partir da mãe, só que não tinha o e-mail para comprovar. Eu falo aí palavra por palavra. Eu, como advogada, jamais. Tem que ter prova, gente, provar tudo. Dai, muito obrigada por responder minhas perguntas. Deus te abençoe. Amém. Dai, a parte mais difícil é conseguir alugar um imóvel. O que você aconselha a fazer? Sim, realmente. Eu falo, não é impossível, mas é muito difícil. Eu costumo dizer que para ser minha aluna você não pode ter preguiça, exatamente por essa fase aqui da locação do imóvel. Por quê? É uma das fases mais difíceis. E aí, tenho certeza que tem uma galera que está no Brasil que já está com a documentação praticamente pronta, só esperando a Itália falar assim, abrir as fronteiras, então vou traduzir e apostilar, e não começou a entrar em contato com os locadores de imóveis ainda. Se você vai requerer sua cidadania sem uma assessoria, já era para ontem, para você ter começado a entrar em contato com os locadores de imóveis. Quem tiver a oportunidade, procura aqui as lives que eu já fiz e assiste, que vocês vão ver que as meninas falando. Entrou em contato com 40, 50, 30, 60 pessoas e, 10 responderam, 5 responderam. Mas desses poucos que responderam, saiu que elas conseguiram alugar o imóvel. E às vezes saiu assim um super top, igual o da minha aluna, que ela entrou em contato com o Airbnb, o cara só cobrou os 200 euros como se ela estivesse alugando para turismo, e quando ela chegou ela não teve que pagar calção, não teve que pagar nada, e alugou a casa super de boa. Só que eu falo, não pode ter preguiça, tá? Tem que colocar a mão na massa e meter as caras, tá bom? Minha filha tem cidadania italiana. Semana que vem ela faz 18 anos. Muda algo? Pois não fiz ainda o passaporte dela. Não, não muda nada. A única coisa que vai mudar é que quando você for fazer o seu passaporte, você não vai precisar da autorização do pai dela. É uma coisa até boa se vocês não forem casados, né? Porque, para quem não sabe aqui, quando um genitor de uma criança menor de 18 anos vai emitir o passaporte aqui na Itália, precisa da autorização do outro genitor, independente de ser casado ou não, tá? Então, como ela já fez 18, vai mudar essa fase aí na sua vida, que você não vai precisar de pedir autorização de ninguém para fazer seu passaporte.
Qual o valor dos imóveis em média? Então, isso depende de qual parte da Itália você vai, se vai ser norte, sul, centro, depende de qual província, se vai ser em cidade grande, em cidade pequena, cidade turística, tudo isso influencia muito no valor de um aluguel. Aqui na província que eu moro, que é a província de Piacenza, os aluguéis costumam variar de 250, 300 a 800 mil euros, dependendo do tipo de imóvel que você vai estar alugando e se vai estar mais perto do centro de Piacenza ou mais longe, né? Eu aqui nessa casa eu pago 250 euros por mês e a média aqui na minha cidade é 250 a 400 euros. Você aconselha alugar casa por 3 meses ou 6 meses? Tenho medo de acabar a locação e não acabar o processo. Então, no mínimo 6 meses. Como eu já falei antes, eu oriento as minhas alunas a virem preparadas para o processo durar 6 meses. Então, no mínimo 6 meses. E aí, do jeito que eu faço no curso, eu ensino já a escolher uma cidade que, se a sua intenção for morar na Itália, é claro, né? Que você vai fazer o processo e que você possa continuar morando na cidade depois. Então, fica tranquilo você fazer um contrato de 6 meses a 1 ano, se a sua intenção já é morar naquele lugar que você tá? Mas se a sua intenção não for morar na Itália, no mínimo 6 meses. Desculpe, como é que é isso, gente? Não incomoda, não. Tô aqui pra isso mesmo. Responder as perguntas de vocês, tá? Deixa eu ver. Só tem mais uma perguntinha aqui. Então já tá quase dando a hora de finalizar. Vou responder e contar a novidade pra vocês. A retificação do sobrenome é só para os documentos do Dante Causa? Não. Se você decidiu que você vai retificar, por exemplo, o sobrenome do italiano era Moscone e em todas as outras certidões está Moscon. Se você vai retificar do italiano, você tem que retificar todas. A documentação tem que estar toda igual, né? Muda algo após 18 anos, como servir o exército estando no Brasil? Nossa, eu vou até tirar um print aqui dessa pergunta para eu não esquecer de responder, porque você me pegou, eu realmente não faço ideia, tá? Tirei um print aqui, eu vou pesquisar e depois eu respondo nos stories para você, tá bom, Silvana? Que eu não sei, não sei mesmo. E aí depois eu respondo. Bom, acabaram as perguntinhas da caixinha e eu vou contar aqui para vocês a novidade. Eu não sei se a galera que tá acompanhando meus stories e viram eu falando que o personal cidadania iria acabar, né? Não sei se estavam acompanhando. Ah, de nada. Então, a novidade de hoje ela tem a ver com isso, com o fim do personal cidadania. Acontece, hoje eu estou lançando o curso Ninja da Cidadania Italiana. E o que é o curso Ninja da Cidadania Italiana? Ele basicamente é o curso que eu disponibilizava no Personal Cidadania. Mas eu não vou mais vender o Personal Cidadania, por quê? Sempre que eu faço semanas de live, depois abro os grupos lá no WhatsApp, troco ideia com a galera, eu pude perceber algumas coisas. Primeiro é que o Personal Cidadania, eu deixava ele fechado por um tempo e depois abria. Então a galera não conseguia se programar para entrar na turma, né? E aí quando eu abria, acabava acontecendo da galera não ter grana para estar entrando na turma. E por mais que eu avisasse com, sei lá, 15 dias de antecedência, então a galera não conseguia acompanhar essa abertura da turma e tá com grana para entrar. E outra coisa é que às vezes algumas pessoas que eu troquei ideia falaram que não teriam como estar investindo no personal cidadania sem comprometer, sem comprometer a renda, né? A renda mensal ou a grana que já está juntando para trazer aqui para a Itália.
E aí, pensando em tudo isso, que eu troquei ideia com a galera, acho que uns 4 meses seguidos já, eu pensei, então por que eu não faço assim? Eu vou desmembrar. Eu não vou mais oferecer a mentoria, né, que eram as 3 videoconferências de acompanhamento, e eu vou disponibilizar só o curso com o acompanhamento por mensagem, que aí eu consigo deixar disponível o tempo inteiro para quem tiver no momento conseguir entrar e ainda consigo oferecer ele a um preço mais barato, um pouco mais em conta. E quem tiver interesse na mentoria, no atendimento, vai contratar por fora, como outras pessoas já fazem normalmente, só com o atendimento de 1 hora. Então, é basicamente isso a novidade. A partir de hoje, o curso Ninja da Cidadania Italiana está disponível para compra. Então, ele vai estar num valor bem mais barato que o personal cidadania, né? Porque acaba que o atendimento consome muito do meu tempo. Quem já fez atendimento comigo sabe que eu pesquiso tudo. Igual perguntaram aqui, de valor de imóveis. Você escolheu uma região, eu vou pesquisar tudo ali naquela região referente à cidadania italiana ou vida na Itália para você. Então, essa parte, ela consome muito do meu tempo e eu resolvi tirar ela e oferecer só o curso. Então vamos lá, o que interessa, né, gente? Quem tiver interesse em estar adquirindo o curso Ninja da Cidadania Italiana hoje, vai estar adquirindo ele com um desconto, tá? Eu vou estar disponibilizando o curso para quem fechar hoje por 12 parcelas de R$ 48,42. Olha que maravilha! É menos que uma certidão que você vai emitir. E isso em 12 parcelas, tá, gente? De 48 e 42. Pode ser dividido em até 12 vezes em um cartão de crédito ou em 2, ou à vista de 497. Isso é para quem compra hoje. Só que se não tem dinheiro hoje, não pode comprar hoje, vai estar disponível por 597 à vista ou 12 de 58,16. Como eu disse, menos que o valor de uma certidão para você aprender todo o procedimento de se requerer a cidadania italiana. Desde o momento que você pisa na Itália até o momento que você emite o seu passaporte. Lá eu ensino você a analisar a sua documentação, tem aulas de planejamento financeiro para você estar juntando grana e se organizando com a grana para quando você chegar aqui. Tem um mini curso de cidadania italiana da Nath, que ela fez exclusivamente para a galera que vai vir requerer a cidadania, para saber o que falar no Comune, como falar com o oficial do Comune. Tem os formulários, né? Que eu peguei os formulários aqui em italiano, e como eu sei que a língua é uma dificuldade, eu peguei e escrevi, por exemplo, nome. Aqui você tem que colocar o seu nome. O que tá falando aqui no formulário? Eu fiz isso com os formulários, os principais, né? E disponibilizei lá para vocês. E o atendimento diário por mensagem, tá? Qual o valor da mentoria por hora? Então, hoje eu tô cobrando 350 a hora da mentoria, só que a partir de junho esse valor vai aumentar, tá bom? E aí, o curso Ninja só não vai ter essa mentoria, né? Esse acompanhamento por vídeo mensagem, mas vai ter acompanhamento diário por mensagens, como eu já faço com as meninas. Vai ter o curso de Cidadania Ninja, o mini curso de italiano, aula de planejamento financeiro, tá bom? O curso fica disponível por 1 ano, tá? E o acompanhamento por mensagem também no grupo de acompanhamento. E o acompanhamento por mensagem no grupo de alunas fica para o resto da vida, porque são 2 grupos, um de acompanhamento e um de alunas, para a gente trocar ideia, bater papo, galera combinar de vir requerer cidadania junto. Nesse grupo de alunas fica para sempre o acompanhamento, tá? E aí qualquer coisa que precisa é só chegar lá e perguntar. Então quem tiver interesse, eu vou estar deixando o link lá na bio. Lembrando que quem adquiriu o curso hoje vai estar ganhando R$100 de desconto, né? Vai comprar ele por 497. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da live, que tenham gostado da novidade, e eu fiz exatamente para ajudar vocês, né? Porque eu sei o quanto é suado o dinheirinho que a gente junta para poder vir requerer a cidadania em busca de uma vida melhor. E como o meu foco aqui é ajudar vocês a economizarem dinheiro para requerer a cidadania,
eu vi que eu não estava conseguindo ajudar muitas pessoas com o preço que o personal cidadania era. E por isso que eu disponibilizei agora só o curso Ninja de Cidadania Italiana e espero muito poder estar ajudando vocês, tá? Então, beijo, beijo, tchau. O link já tá lá na bio para quem tiver interesse em adquirir o curso. E até amanhã. E até semana que vem, que semana que vem tem aula ninja de novo. Beijo, beijo, tchau.